Evangelho do Dia, com o Padre Aguinaldo de Jesus e Maria, da paróquia São Paulo Apóstolo. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera fartamente, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus, mas quando sentiu o vento ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados, que tremendo, né? Primeiro, Jesus é Deus, nós sabemos disso. E mesmo assim ele orava ao Pai. Ele orou, ele orou o dia inteirinho, até chegar de madrugada, ele estava orando, ele estava na presença do Pai, do Espírito. Gente, que tremendo isso. E a gente não ora, e a gente não reza, e a gente não se coloca na presença de Deus. Tá entendendo? Jesus, sendo Deus, orava ao Pai. Olha que tremendo, não é? E aí ele foi ao encontro dos discípulos caminhando sobre a água. Os discípulos ficaram apavorados, achando que era um fantasma. E aí eles falaram: gente, calma, calma, sou eu, não tenhais medo, não tenhais medo. É para você essa ordem, viu? Não tenha medo, não tenha medo. Vai em Deus, reza, ora, coloca a tua vida, a tua família em Deus. Coloca em oração o teu projeto, mas depois nós temos que agir, nós temos que ir para a ação. E Pedro, Jesus falou para Pedro: vem então, quer caminhar? Pode caminhar. E Pedro foi caminhando ao encontro de Jesus, andando sobre as águas, mas aí o vento começou a soprar, e aí deu um problema, deu uma dificuldade, a mesma coisa, a gente entra em desespero. Pedro também entrou em desespero, começou a afundar, mas quando ele começou a afundar, Pedro fez uma coisa que eu e você tem que fazer também: socorro, Jesus, me ajuda, Jesus. Logo, imediatamente, Jesus segurou em Pedro e salvou Pedro. O problema é que muitas das vezes, quando a gente começa a afundar, a primeira coisa que a gente faz é o quê? A gente para de rezar, a gente para de falar com Deus, aí a gente afunda mesmo. Então você tá afundando, você tá com medo, as coisas estão dando errado para você, grita para Deus, grita, reza: Padre, mas eu não consigo, eu não tenho, eu até quero, mas não tenho força. Vai com força, vai sem força, reza, que Deus, Jesus vai te pegar pelo braço e te colocar em segurança. Reza, começa agora, vamos.